Olá pessoal, aqui é o professor Gustavo Ventura, sou professor de Ciências na Prefeitura de Maricá e atualmente estou atuando como orientador no projeto de iniciação científica do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, o ICETI. Eu sou formado em Ciências Biológicas, fiz mestrado e doutorado em Biofísica e hoje eu vou falar um pouquinho, nesse vídeo sobre biotecnologia, onde nós vamos abordar alguns aspectos gerais e também algumas aplicações na área da saúde, na área ambiental e na área industrial. Primeiro é importante a gente conceituar a biotecnologia. Então, a gente pode definir biotecnologia como a utilização de agentes biológicos ou parte destes para gerar produtos e serviços, tendo como base princípios científicos e da engenharia. Então, basicamente, aqui a gente vai ter diferentes áreas de conhecimento, como microbiologia, bioquímica, a própria engenharia, a genética, e os agentes biológicos que vão ser utilizados para justamente gerar esses bens e serviços que possam vir, então, justamente trazer esses benefícios à população, à humanidade. A biotecnologia, ela tem como pilares a biologia molecular e a engenharia genética. São essas grandes áreas das biociências, né? Duas grandes áreas das biociências que estão envolvidas diretamente com a biotecnologia e que culminam no que a gente conhece como tecnologia do DNA recombinante. Mas o que seria então essa tecnologia do DNA recombinante? Na verdade, é um termo utilizado para descrever um conjunto de técnicas de biologia molecular que são utilizadas para alterar a constituição genética de células vivas, de tal modo que elas possam produzir novas substâncias. Então aqui na verdade a gente vai ter alterações no DNA, a nível de DNA, ou seja, quando a gente está falando da constituição genética, e aí esses organismos, esses seres vivos passam justamente a produzir essas novas substâncias de interesse para gerar aquele bem ou aquele produto que quer ser produzido. A tecnologia do DNA recombinante, então, é esse conjunto de técnicas central para a biotecnologia e ela foi fundamental para o desenvolvimento da biotecnologia justamente porque ela não se limita a organismos de uma mesma espécie. Nesse caso aqui também a compatibilidade sexual torna-se relevante, ou seja, você pode utilizar diferentes tipos de organismos, sejam eles mais simples ou mais complexos, para produzir aquela substância de interesse, além de permitir modificações em uma única geração, o que antes levaria dezenas ou centenas de gerações, como por exemplo o melhoramento genético, que era muito utilizado há tempos atrás, onde se faziam aqueles cruzamentos entre espécies de animais ou vegetais para possibilitar então a seleção das melhores características. Com a tecnologia do DNA recombinante isso é muito simplificado e o processo é muito agilizado também. Resumidamente, como então a gente pode aplicar essa tecnologia do DNA recombinante? Eu trouxe aqui um exemplo bem simples, assim, de forma mais direta, onde nós temos uma célula doadora, ou seja, nós vamos ter aqui o nosso gene de interesse, aquele gene que a gente pretende, a gente chama de expressar naquele novo organismo. E no caso aqui o nosso vetor seria um DNA plasmidial, que é um pequeno pedaço de DNA circular, que nós vamos ter aqui em bactérias. Eu trouxe exemplo de bactérias porque é o micro-organismo mais simples e mais barato para ser utilizado para a tecnologia do DNA recombinante. Então nós conseguimos, através das técnicas de biologia molecular, existe um passo a passo, mas resumidamente nós conseguimos adicionar o gene de interesse, que pode ser de qualquer espécie, inclusive da espécie humana, qualquer animal ou vegetal, e conseguimos inserir esse gene de interesse no nosso vetor lá, que nesse caso é a bactéria. A partir então de um processo de transformação, nós conseguimos levar esse gene para a célula bacteriana e posteriormente,
utilizando o processo de seleção, nós conseguimos então justamente separar somente aquelas bactérias que receberam o nosso gene de interesse, ou seja, que tiveram a sua constituição alterada, e a partir daí isso pode ser utilizado para produções em pequenas, médias ou até em larga escala, como estamos observando aqui nesse exemplo dessa imagem. E a partir então da tecnologia do DNA recombinante é que foi possível a obtenção de organismos geneticamente modificados, os chamados OGMs. Eles são normalmente conhecidos, mais conhecidos como os transgênicos, né? Mas na verdade, sim, transgênicos seriam um tipo de OGM, né? A gente pode generalizar, mas existem outras classes de OGMs, os transgênicos seriam os principais, mas por definição, os OGMs são aqueles organismos que tiveram sua constituição genética modificada pela transferência de genes. E aí nós vamos incluir desde plantas, animais, até os micro-organismos transgênicos. E, por exemplo, aqui no Brasil, nós encontramos em produtos industrializados, é muito comum nós observarmos esse símbolo, né, obrigatório atualmente por legislação, sempre que é utilizado algum organismo geneticamente modificado na produção daquele determinado produto, tá certo? Então, nós temos esse símbolo, onde vamos encontrar a presença desses organismos que tiveram a sua constituição genética modificada por transferência de genes, ou seja, tiveram ali o seu DNA recombinado de alguma forma. Então eu queria discutir um pouquinho aqui com vocês nesse vídeo de hoje sobre algumas aplicações importantes que a gente tem da biotecnologia. Primeiramente eu queria destacar um exemplo clássico de aplicação da biotecnologia na área da saúde, que é relacionado à produção de insulina. A insulina ela é extremamente importante, né? Ela é necessária para o tratamento de pacientes com diabetes do tipo 1. Eles não produzem esse hormônio, né? Que é um hormônio proteico, na verdade, né? Uma proteína, e para que a pessoa possa consumir, né, pelo menos uma certa quantidade de açúcar, de glicose, ela precisa receber então essa insulina. E quando se iniciou os tratamentos com insulina lá, né, mais atrás, essa insulina ela precisava, para ser produzida, ela era extraída do pâncreas de suínos. Isso era um processo muito oneroso e, além disso, podia gerar, acabava gerando problemas com rejeições a essa insulina que não era exatamente, não era idêntica à insulina humana. Então, a partir já de 1982, com o advento aí das técnicas de biologia molecular, a tecnologia do DNA recombinante, foi possível, então, a transferência de genes codificantes da insulina humana para células bacterianas, utilizando aquele processo, conforme eu havia citado anteriormente, o que proporcionou uma produção muito mais rápida em larga escala, muito mais barata e acessível e sem problemas com rejeições, porque a própria insulina humana passou a ser utilizada para ser administrada a esses pacientes. Então, isso com certeza foi uma revolução e hoje em dia muitos outros tipos de hormônios e outras substâncias podem ser produzidas também dessa forma na indústria farmacêutica. Muito comum também a gente verificar a biotecnologia nos vegetais. A aplicação, principalmente na agricultura, e onde nós tivemos como primeiro exemplo de organismo utilizado o tomate longa-vida, Flavor Saver, que a gente chama aqui, que foi registrado, aprovado para utilização em 1994 nos Estados Unidos. Ele ficou durante um tempo no mercado, depois ele acabou sendo retirado, a produção não era muito viável, ele acabava sendo muito caro, na verdade, E depois nós temos hoje em dia muitos outros exemplos, mas eu destaquei dois, que são o milho Guardian, aqui que nós temos, ele é um transgênico que possui resistência contra insetos, pragas que afetam
a produtividade no campo. E a soja Roundup Ready, que aqui no caso é também a soja transgênica e que gerou muito conflito, né? Muitas discussões quando veio aqui para o Brasil lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Todo mundo aí deve ter ouvido falar já da Monsanto. E o que acontece? Essa soja, na verdade, ela possui resistência a um herbicida, que é o glifosato, que tem o nome comercial de Roundup. Então ela é feita para, ao mesmo tempo que ela é boa para a produtividade, ela aumentou consideravelmente a utilização desse agrotóxico, né, desse herbicida, o que acaba então também sendo bastante prejudicial, né? Então sempre tem essa questão aí, né, esses dois lados que a gente tem que observar. Também muito se discutiu a questão do monopólio de sementes, né, pela Monsanto. Enfim, existem diversas questões também aí éticas, né, mas independente disso, são aplicações da biotecnologia que contribuíram consideravelmente para o aumento da produção. Quando a gente considera aumento de produtividade, sem dúvida nenhuma, a gente tem um ganho bastante significativo, mas é claro, sempre temos que levar em consideração essas outras questões legais e éticas, que eu vou também falar um pouquinho mais à frente sobre isso no vídeo aqui com vocês. Na área ambiental, nós também temos um papel muito interessante da biotecnologia relacionado, por exemplo, à degradação de óleo em acidentes ecológicos. Aqui também um outro exemplo de bactéria, né, Pseudomonas putida, foi a primeira patente de um micro-organismo construído. Também lá nos Estados Unidos, nós tivemos o pesquisador que modificou essa bactéria, né, com inserção de vários daqueles plasmídeos que eu tinha mostrado para vocês, possibilitando então a metabolização de, por exemplo, né, de diversos tipos de hidrocarbonetos, aqui também, né, como cânfora, octano, xileno, naftaleno, favorecendo assim, né, otimizando a degradação desse óleo, que é muito prejudicial ao ambiente quando a gente tem algum tipo desses desastres, né? Infelizmente é comum às vezes acontecer esse tipo de situação. Então, tanto em ambientes aquáticos quanto em solos, é possível que sejam utilizados esses micro-organismos para a realização dessa degradação, ou seja, metabolização desses componentes tóxicos e a conversão em componentes menos prejudiciais ou não prejudiciais ao ambiente, que seria um processo que a gente chama de biorremediação. Ele pode tanto ser feito com a própria microbiota, né, ou com vegetais, fungos que existem no próprio local, ou pode ser então através da construção de micro-organismos, por exemplo, né, através de biotecnologia. É claro que também aqui existem preocupações legais sobre a liberação dos OGMs no ambiente, né, os organismos geneticamente modificados, que também necessita, né, de uma atenção e de toda uma legislação por trás para evitar o uso indiscriminado desse tipo de micro-organismo. E aqui eu queria também falar um pouquinho sobre a aplicação da biotecnologia industrial, que aqui no caso já está mais envolvida com, por exemplo, a substituição de processos e insumos petroquímicos por processos biológicos mais eficientes em termos energéticos e renováveis. Então aqui tanto na indústria da produção de diversos setores, né, como produtos químicos, alimentos, detergentes, papel e celulose, indústria têxtil e a bioenergia. Tem-se cada vez mais discutido essas questões, né, de fontes mais limpas, sustentáveis, e eu vou destacar um pouquinho aqui com vocês justamente a questão da produção do biodiesel. Maricá, por exemplo, tem se destacado agora, né, com a questão da produção dos ônibus, por exemplo, utilizando energia elétrica, né, que com certeza é a locomoção, né, através de transporte movido por eletricidade tem cada vez ganhado mais aí o
mundo mesmo, né, nós temos visto uma expansão muito grande, ainda não é tão acessível, né, mas a tendência é que isso vá cada vez mais estando disponível para a população. Mas nós temos também aqui uma solução interessante, que é a produção do biodiesel. Então, já de alguns anos para cá, o biodiesel tem sido adicionado ao diesel padrão, né, que aí, no caso, é aquele que é derivado aí do petróleo, né? E aqui o biodiesel, atualmente ele é misturado, ele é produzido e misturado com esse diesel. E a tendência, né, a ideia aqui é que essa produção cada vez aumente mais e torne essa fonte de energia mais limpa, mais interessante para a utilização, para a locomoção aí, né, dos meios de transporte. Então, o biodiesel tem recebido muita atenção nos últimos anos porque é uma fonte de combustível renovável, eficiente, ecológico, né, e biodegradável. Ele pode ser obtido a partir de lipídios em geral, como os óleos de origem vegetal ou da gordura animal. Tá? Então aqui nós temos um gráfico, né, o percentual. Só que um grande problema é que atualmente o óleo de soja, que corresponde pela maior parte da matéria-prima para a produção desse biodiesel, né? Então aqui temos também gordura bovina, né, então de origem animal, e os óleos, alguns dos tipos de óleos vegetais, inclusive óleos de reuso, né, que correspondem a um percentual ainda muito pequeno, que seria uma coisa interessante também essa reciclagem de óleos, né, de óleos que já foram utilizados para alguma finalidade para a produção do biodiesel. Então esse é um desafio atualmente, né, é justamente aumentar a competitividade do biodiesel em relação aos combustíveis fósseis, né? Seria justamente reduzir o custo de produção, sendo que boa parte, né, cerca de 70% a 80% do custo dessa produção é relacionada à aquisição da matéria-prima. E aí, com isso, né, novas fontes dessas matérias-primas vêm sendo buscadas e já de alguns anos para cá têm sido utilizadas como solução o cultivo de microalgas para a produção desse biodiesel, justamente com esse intuito. E por que utilizar as microalgas, então? Porque as microalgas elas necessitam de muito menos espaço, muito menos recursos para serem cultivadas, e possibilita, então, justamente a otimização desse processo. Você tem, então, um aumento significativo no conteúdo lipídico, né, dessas microalgas através de abordagens como essas abordagens biotecnológicas, de engenharia genética, que podem fazer, então, aumentar ainda mais a sua produção de óleos. Então, nós temos aqui exemplos de como funciona, né, o biodiesel de algas em bioreatores. Pode ser utilizado, por exemplo, água de reuso para crescimento das algas. Elas têm, não são tão exigentes no que diz respeito à qualidade da água que pode ser utilizada. Elas crescem facilmente. Porém, uma limitação é a questão da fotossíntese, que não é tão otimizada quanto nos vegetais superiores, e é justamente aí que a biotecnologia vem para auxiliar no melhoramento desse processo, para que otimize então a extração do óleo das algas e que possa ser então utilizado aí para a produção em larga escala de biodiesel. Bom, é claro que, como a gente já tinha comentado anteriormente, apesar de todos esses benefícios que a gente pode citar no uso de OGMs, a gente também tem os riscos associados, né? Então, como alguns exemplos aqui, podemos citar a introdução de genes nocivos indesejados daquele próprio organismo. Hoje em dia isso é bastante controlado, né? Mas não, vamos dizer assim, sempre tem algum risco. A perda de controle da dispersão dos genes, ou seja, isso acaba alterando o fluxo gênico ali daquela espécie. Passagem dos genes de resistência a espécies infestantes, então é uma questão também que tem que ser observada, né, quando se utiliza essas questões, por exemplo, de resistência a algum antibiótico, né, alguma coisa do tipo, se isso não pode acabar indo para espécies comumente encontradas na natureza e levar algum
processo aí de resistência que possa levar a alguma complicação. E a questão também do monopólio da produção de alimentos, que nós comentamos aqui brevemente, principalmente essa questão da Monsanto, que foi bastante discutida aqui quando estava se iniciando, se foi trazida a soja transgênica, lá no início dos anos 2000, mais ou menos. E isso é uma coisa também que realmente precisa ser observada para evitar, principalmente essas questões éticas aí e legais que podem vir a ser causadas pelos OGMs. Bom, e para regulamentar essa questão da biotecnologia, a gente precisa do que a gente chama de biossegurança, que seria a ciência voltada para o controle e minimização de riscos advindos da prática de diferentes tecnologias em laboratório ou quando aplicadas ao meio ambiente. A biossegurança tem como fundamento básico assegurar o avanço dos processos tecnológicos e proteger a saúde humana, animal e o meio ambiente. E para isso, aqui no Brasil, foi criada em 2005 a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio. Esse é o órgão responsável pelo controle da tecnologia do DNA recombinante no Brasil. Ele é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, então existem diversos cientistas, profissionais da área que fazem essas análises, E a gente teve primeiro a criação da Lei de Biossegurança, a Lei 8.974, em janeiro de 95, que foi revogada e reestruturada na Lei 11.105, de 24 de março de 2005, que foi justamente quando houve a criação aí da CTN-Bio. E aí, só para finalizar, algumas das competências que são importantes relacionadas à CTN-Bio, que estão descritas lá nessa lei de biossegurança, nós temos o estabelecimento de normas para pesquisa com OGMs, emissão de certificados de qualidade, isso aqui dentre algumas das atribuições dessa comissão, para resumir, autorização, cadastro e acompanhamento de atividades de pesquisa com OGMs ou seus derivados, autorizar a importação de OGMs para atividade de pesquisa, estabelecimento de critérios de avaliação e também monitoramento de risco de OGMs e seus derivados, assim como a questão da análise da avaliação de risco para atividades que envolvam OGMs e os seus derivados. Então, é claro, apesar de todos os benefícios que a biotecnologia, consequentemente os OGMs, podem nos trazer, com seus produtos, com os bens que são gerados, temos sempre então que verificar se está tudo de acordo, dentro das normas estabelecidas, com bastante atenção para que essas questões éticas e legais aí não venham a ser também prejudiciais tanto à saúde das pessoas quanto também ao meio ambiente. Bom, eu gostaria de agradecer então pela atenção até aqui nesse vídeo. Espero que tenha trazido pelo menos aí de forma breve, um pouco de informação aí sobre o que é biotecnologia, suas aplicações, um pouco aí também dessas questões éticas e legais. E agradecer aí mais uma vez pela oportunidade de estar fazendo parte desse projeto de iniciação científica, aí do programa de iniciação científica, melhor dizendo, como orientador no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. É isso então, pessoal. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.